Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado A Arte de Meditar. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel fez o seguinte comentário: quando a consciência se liberta pela meditação individual, não sofre mais as limitações de tempo e espaço. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a libertação pela meditação. Dentro desse assunto, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a meditação? A presença da meditação envolve a questão da presença daquele que medita. Quem é esse elemento presente na meditação? É a compreensão desse elemento. É a visão clara sobre o eu, sobre a pessoa. Não existe verdadeira meditação como uma prática para alguém. Essa é a grande confusão. É muito comum a ideia de alguém realizando alguma coisa, fazendo algo, obtendo algo ou se livrando de alguma outra coisa que não quer. Essa é a ideia. Nós carregamos em nós o sentido de uma identidade que se vê presente aqui no momento presente. Se vê ativo aqui nesta ação. Assim, quando existe um pensamento presente, a ideia é alguém presente, sendo o autor desse pensamento. Quando há um sentimento, existe alguém envolvido nesse sentir. Assim, nós estamos constantemente sustentando a presença do eu. A presença do eu é a presença de uma entidade que se vê no momento como o centro e o responsável das ações. Assim, é uma ideia de uma entidade que se vê presente sendo o centro das ações e de tudo que surge à sua volta. Esse centro é o eu, o ego, a pessoa. Assim, o que é a meditação? É a compreensão do eu. Essa é a base para a revelação de algo além do conhecido. Uma vez que o eu é a presença desta mente que conhece, que sabe, que entende, que reconhece as coisas. Haverá um estado interno, livre do conhecimento, do saber, do entendimento. Haverá um estado livre da separação. É a separação na ideia de alguém que se vê separado do momento presente, sendo alguém atuando, alguém agindo, pensando, falando, sentindo. É desse estado que estamos tratando aqui com você. Algo presente sendo na vida a própria presença da vida. Esse algo presente é a realidade deste ser, desse estado natural, livre do eu. Esta é a presença da meditação. O seu natural estado de ser, o seu divino estado de ser, a realidade de ser, aquilo que aqui está presente, sendo a vida, é a presença da bem-aventurança.
da felicidade, do amor. Portanto, a meditação é o seu natural estado de ser. Quando assumimos a real compreensão do eu. Portanto, nós precisamos investigar a natureza do eu, a natureza do ego. Essa inclinação do pensamento para sustentar uma entidade presente, sendo o pensador. Portanto, qual é a base para a meditação? Para que esse natural estado de ser floresça. A base para a meditação é a compreensão de nós mesmos. É a compreensão do eu. É a compreensão desse mim. Quando não temos essa base, nós não temos a verdade da meditação. Nós temos uma técnica, uma prática. Temos alguém realizando alguma coisa. Alguém que, pelo esforço, está se dedicando, por exemplo, a silenciar os pensamentos, a aquietar a mente. Esse esforço e esta separação entre a mente inquieta e esse que quer aquietar é a dualidade. Esse esforço, nesta separação entre esses movimentos, que são os movimentos internos desta consciência, que é a consciência do eu. Me refiro a esse movimento de pensamento presente. E alguém tentando silenciar isso, esse esforço está no princípio da dualidade. Isso não é real meditação. Aqui no canal nós temos vários vídeos colocando para você a verdade sobre a real meditação. A verdade da meditação. Quando as pessoas colocam a meditação como uma prática, elas não compreendem que a verdade da meditação é a meditação na prática. Não é a prática da meditação. Há uma diferença. A meditação na prática é a ciência de ser, momento a momento. Quando aprendemos a observar nossas reações, quando aprendemos a ir além destas reações, quando se transcende esse movimento do eu, do ego. Esse transcender é a revelação desse natural estado de ser. Isso é a meditação na prática. Não é uma prática que irá levar você até a meditação. É a ciência da meditação que, de uma forma prática, revela aquilo que aqui está presente, já, neste momento, como sendo a verdade sobre você, como sendo a verdade de ser. Portanto, aqui nesses encontros, o nosso propósito consiste em olhar para aquilo que aqui está presente, se revelando, momento a momento. A cada encontro que temos aqui um convite para esse olhar para o instante, para esse escutar o momento presente, para esta revelação da realidade do agora. Esta é a verdade da meditação. Esta é a verdade de ser. Um outro aspecto importante é que não se trata de um resultado que se realiza, que se alcança, que se obtém. Todo e qualquer resultado que se realiza, que se obtém, ele será perdido.
Em algum momento ele irá desaparecer. Porque o próprio esforço e o próprio elemento que se dedica naquele esforço em direção àquele resultado, o resultado e esse elemento não se separam. Assim, esse resultado, como esforço para este eu, é ainda a continuidade desse eu. Portanto, o eu continua presente. Esse sentido do ego continua presente. E se ele está presente, a confusão está presente, o sofrimento está presente, a ilusão permanece. O real contato com a vida é a presença da meditação. Isso está presente quando não há mais o eu, quando não há mais ilusão. Isso não é um resultado que se alcança. Isso é a ciência da vida se revelando neste instante, neste momento. Portanto, quando tocamos aqui na questão da meditação, estamos apontando para algo fora do conhecido, para algo fora da mente, fora do eu, fora dos resultados, fora de qualquer esforço, intenção, motivo ou prática. Aquilo que se faz necessário aqui é a atenção sobre as nossas reações. Isso não requer esforço. Requer o olhar, o escutar, sem esforço, para todo e qualquer momento aqui, para todo e qualquer instante aqui. O que quer que esteja aqui se revelando no momento, no instante. O olhar, o escutar, é algo que revela a verdade. Não existe tal coisa como o futuro ou o passado. Toda essa estrutura de futuro e passado é a estrutura da memória. Observe como é simples isso. Você não tem qualquer futuro sem a ideia de futuro. E não tem qualquer passado sem a memória do que já foi, do que já aconteceu. O que já foi, o que já aconteceu, agora, aqui, é só memória. Não é o passado. É a lembrança. Portanto, não existe tal coisa como o passado ou o futuro. Tudo isso requer investigação, profunda e direta compreensão. Esse é o despertar da sabedoria. É o despertar de uma visão livre do tempo, nesta real ciência divina, nesta real ciência de Deus. Esta ciência é a realidade da meditação. Mestre, dentro desse assunto da meditação, nós temos a pergunta de um inscrito aqui no canal. Mestre, minha mente fica presa em preocupações com o futuro e arrependimentos do passado. Como meditar assim? Ô Gilson, atrelar a meditação a qualquer outra coisa é completamente falso. A meditação não é algo como uma técnica ou prática para você se livrar, como está aqui, implícito aqui na pergunta, do passado ou do futuro. Nós nos aproximamos da meditação de uma forma direta, simples, real, verdadeira, quando investigamos a natureza do tempo. Qual é a verdade sobre o tempo?
Aquilo que você chama de passado ou futuro, como estamos colocando aqui para vocês, sempre, em todas essas falas, é algo que o pensamento engendra, estabelece, constrói e sustenta. Porque não existe tal coisa como o passado, a não ser a presença de uma lembrança, de uma memória, de algo que ocorreu, ou de algo que você ouviu a respeito, ou leu sobre aquilo. Mas estamos apenas diante de pensamentos, de ideias, de imagens, de representações mentais. Portanto, aquilo que nós chamamos de passado é memória, é lembrança, surgindo aqui, neste instante. Neste instante não há passado. Neste instante, o que temos é a vida como ela é, como ela acontece. E parte daquilo que acontece está acontecendo agora, uma lembrança. Então, o que você chama de passado é a lembrança do que já foi. E o que você chama de futuro é a imaginação do que será. Mas repare, o que será não é real agora. E o que aconteceu não é real agora. Portanto, não existe tal coisa como o passado, nem o futuro. Assim, o que temos aqui ainda não é o presente. Quando você usa a palavra, a expressão presente, do que exatamente você está falando? Quando você acaba de usar a expressão presente, isso já foi. Agora é só memória. Então, quando usamos o presente entre o passado e o futuro, estamos lidando com uma ilusão, uma abstração, um modelo de construção do pensamento para manter a continuidade de uma ilusão, que é a ilusão de alguém, que é a pessoa. Esse sentido de pessoa veio do passado, está indo para o futuro e passando pelo presente. Não existe tal coisa como o passado, o presente e o futuro. Assim como não existe tal coisa como alguém presente, sendo a pessoa. Não há pessoa. O que temos neste momento é a vida se revelando. E a revelação da vida neste momento é a presença da meditação. Não é a meditação para alguém. É a meditação quando não existe a pessoa. Quando não existe o passado, o presente e o futuro. Assim, a ideia de se livrar do passado ou do futuro para meditar é uma ilusão. É a compreensão de que não há o passado, de que não há o futuro, de que não existe o presente. É a visão do momento se revelando, sem a ideia do tempo, a presença de ser. É que nós estamos constantemente, Gilson, na ideia do vir a ser, deste alcançar, de obter coisas no futuro. Ou se estou em desconforto agora, aqui, a ideia é me livrar no futuro disso, desta coisa. Portanto, ganhar ou perder, obter ou se livrar, é algo para o futuro. Mas apenas na imaginação do pensamento, porque não existe tal coisa como futuro. É a compreensão do momento, daquilo que se revela aqui e agora. A liberação do tempo.
Esse tempo é o tempo que o pensamento estabeleceu, que o pensamento vem sustentando e colocando uma identidade presente, se movimentando nele, entre o que foi e o que será. A vida real, ela está livre do tempo, porque ela está livre do eu, livre do ego. Portanto, não existe nada mais importante na vida do que a compreensão da meditação. E a compreensão da meditação floresce naturalmente quando não há mais a ilusão, quando não há mais esta ideia, este pensamento, esse motivo que entusiasma esse sentido do eu para o futuro, que coloca essa ideia de um pensador tendo ideias, tendo memórias, tendo imaginações. Se isso é eliminado, a ciência divina se revela. Esta ciência divina é a presença da meditação. Parte desta ciência consiste na compreensão da verdade sobre você. Se autoconhecer é se aproximar deste momento de uma forma real. Assim nós temos a eliminação da ilusão, a eliminação deste centro ilusório, deste falso centro, que é a pessoa, que é o ego. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, qual é o primeiro passo para a meditação? Ô Gilson, mais uma vez aqui nos deparamos com um equívoco. É a ideia de alguém querendo meditar. É a ideia de uma pessoa tentando aprender a meditar. Aprender a meditar compreende uma outra coisa. Não compreende passos para a meditação. Isso implica a presença de alguém para a prática, de alguém fazendo uso de uma técnica, de um sistema, de um método. Aprender meditação significa assumir a verdade da investigação da natureza do eu. É como aprender sobre nós mesmos. É como aprender sobre o autoconhecimento. Não é alguém no exercício desta aprendizagem. É a investigação da natureza deste alguém, deste eu. O real aprender. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é a base para aprender meditação. Aprender sobre o autoconhecimento é tomar ciência da não-verdade da pessoa, da não-verdade do eu, ou desta verdade sobre o eu, desta verdade sobre a pessoa. A verdade sobre a pessoa, a verdade sobre o eu, é que não existe o eu. Não existe esta pessoa. E você se dá conta disso aqui e agora, quando aprende a olhar para as suas reações, sem interferir com elas. Quando você está envolvido com pensamentos, se vendo como alguém separado desses pensamentos, sendo o autor dos pensamentos, você está sustentando um velho modelo de existência.
de padrão de condicionamento, de comportamento, que é a ideia de um pensador pensando. Quando você está envolvido com um sentimento, se vendo como alguém neste sentir, a velha forma de sentir isso está padronizada dentro de um condicionamento. Porque é assim que, como seres humanos, nesta consciência pessoal, nesta consciência do eu, nós estamos sentindo, nós estamos pensando e nós estamos agindo. Mas estamos aqui investigando com você exatamente isso, essa ilusão. A ilusão de uma separação entre aquele que sente e o sentimento, entre aquele que pensa e o pensamento, entre aquele que toma a ação e a ação. Portanto, a real forma deste aprender meditação, deste aprender autoconhecimento, consiste nesse olhar para as nossas reações, ficando ciente delas, sem se envolver com elas. Assim descartamos esta separação. Assim descartamos essa ilusão entre o eu e o não eu, entre o pensador e o pensamento, entre esse elemento que se vê separado do sentimento e o sentimento, entre esse elemento que se vê como o autor das ações e as ações acontecendo. Portanto, a beleza de um encontro com a verdade consiste na revelação da meditação. E a meditação floresce quando há compreensão neste aprender sobre nós mesmos. Assim, não há uma separação entre a meditação e o autoconhecimento, entre o autoconhecimento e esse aprender. Meditação. Entre esse aprender a cada instante. Olhar para este momento revela este aprender. Nós temos na vida a belíssima, extraordinária oportunidade de um real encontro com o momento, sem o eu, sem o ego, sem a pessoa. No entanto, nós nada sabemos sobre isso. Exatamente porque nós sabemos tudo para ser alguém. A nossa vida vem sendo orientada e está estabelecida constantemente nessa ideia. Na ideia do eu, na ideia de ser alguém, neste saber. Nós estamos vivendo dentro do conhecido, dentro do conhecimento, dentro de todos os registros que guardamos em nós, que é a memória, o passado, a lembrança, a recordação. Sim, porque é isso que nós chamamos de passado, a recordação, a memória, a lembrança. Podemos descartar isso para esse real encontro com o momento. Então, sim, nos deparamos com a revelação da meditação. Então, sim, nos deparamos com a bem-aventurança, a felicidade, o amor, a liberdade de ser. Isso é a presença divina. Isso é a presença de Deus. Não é alguém presente, mas é a realidade de Deus presente. Não é alguém tendo um encontro com Deus, é a realidade de Deus se revelando neste momento. É a presença de Deus se revelando quando não há mais o eu. É o que estamos aqui com você
aprofundando nestes encontros. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou nosso tempo. Gratidão por mais um videocast. E para você que acompanhou o videocast até o final e deseja realmente aprender esta arte de meditar, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros acontece algo muito mais profundo do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, nós entramos nesse estado de meditação. Aquietamos nossas mentes e podemos ter uma compreensão real dos assuntos que são tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e, mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. E algo que acontece agora aqui não é uma prática de meditação, é a meditação na prática, aqui, no viver, momento a momento. Então você tem uma aproximação daquilo que o Cristo falou, daquilo que Joel Goldsmith sinaliza em suas